Uma pergunta muito comum que se faz sempre que alguém declara que virou vegetariano ou vegano é: por que você não come carne? Mas na verdade a pergunta que todos deveriam fazer é: por que comemos carne? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas? Um livro escrito por Melanie Joy, psicóloga com mestrado e doutorado na área, ativista, e nos traz inúmeras reflexões e explicações sobre o ponto de vista da psicologia sobre esse hábito tão comum nos dias de hoje. E antes de continuar sobre o assunto, já faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos que são lançados todas as semanas. E com isso você ajuda o YouTube a recomendar o nosso canal para cada vez mais pessoas. Eu adorei esse livro, eu o li em 2 dias. E é um livro que eu acredito que todos deveriam ler. E mesmo já vegano, este livro me trouxe mais algumas reflexões sobre o assunto, que é muito importante nos dias atuais. Afinal, o consumo de carne traz um grande impacto na nossa saúde e no meio ambiente. Então, eu vou trazer aqui alguns aspectos principais desse livro e quem sabe instigar a sua curiosidade para lê-lo também. Uma primeira reflexão apresentada logo no primeiro capítulo do livro, referente a uma pesquisa realizada pela autora. E é feita a partir de uma pergunta: você comeria a carne do seu cachorro? Para a grande maioria das pessoas, a resposta será não. Só de pensar sobre o fato, você já imaginaria o seu cão brincando, pedindo carinho. E essas imagens trariam emoções como empatia e, consequentemente, repugnância em comer aquela carne. Mas isso não acontece quando o animal é vaca, peixe ou frango, pois as pessoas não fazem essa conexão entre aquela carne e o animal vivo. E justamente por esse fato que muitas pessoas evitam comer carne que lembre um animal, como uma peça inteira de um porco, onde a gente consegue ver a cabeça, as patinhas e todas as suas partes. A empatia é algo natural para a maioria das pessoas, mas existe todo um sistema, e quando eu digo sistema, me refiro a política, empresas, cultura, que nos ensinam a alterar a nossa percepção dos nossos comportamentos para que eles pareçam combinar com nossos valores morais. É como se o nosso cérebro, ao fazer as conexões, procurasse um desvio justamente para que não ficássemos em conflito ao manter esse hábito de matar animais para se alimentar, seja diretamente ou indiretamente. E a partir do segundo livro, a autora começa a mostrar como esse sistema atua para nos fazer achar que esse hábito de comer carne é normal. E se é normal, provavelmente está certo, então não temos com que nos preocupar. O vegetarianismo reflete não apenas uma orientação dietética, mas um modo de vida. E existe um sistema de crenças e valores associados. Da mesma maneira, existe um sistema de crenças relacionados àqueles que consomem carne. Porém, esse sistema de crenças é invisível e a autora o chama de carnismo. Nesse capítulo tem uma frase da autora que eu quero destacar. Ideologias violentas têm um conjunto especial de defesas que possibilitam que pessoas benévolas apoiem práticas desumanas sem sequer perceber o que estão fazendo. Vejam só, no Brasil temos em torno de 211 milhões de pessoas e por ano são mortos 5 bilhões de animais. Aí eu pergunto para vocês, onde estão esses animais? Se você não é fazendeiro ou vizinho de fazendeiro, provavelmente a sua resposta será: não sei, nunca vi. A quantidade de animais mortos é muito grande. E você já viu alguma parte do processo de produção dessa carne? Provavelmente a resposta vai ser não. Se te convidassem para assistir o abate, ou melhor, o processo de matança de um animal, você assistiria? Provavelmente não. Eu já visitei inúmeras fábricas e empresas para conhecer o processo de produção de seus produtos. Já visitei empresas do ramo farmacêutico, cosmético, automobilístico, moveleiro, alimentício, entre outros. Mas a indústria da carne não permite a visita, não mostra o seu processo. E por quê? Nas propagandas sobre carnes exibidas nas mídias digitais e impressa, sempre tem uma imagem de um animal feliz. Por quê? Um animal que tem uma vida sofrida e está a passos da morte. Será que ele realmente é feliz? Porque esse processo de produção é escondido às 7 chaves do público consumidor.
porque tem coisa errada aí. E outra frase que eu quero destacar da autora, que nos ajuda a entender todo esse mistério, é a seguinte: a violência do carnismo é tal que a maioria das pessoas não se dispõe a testemunhá-la. E aquelas que o fazem podem ficar seriamente perturbadas. Vejam, todo um sistema que quer esconder a realidade do público. O porquê esse sistema é invisível? Pois aquilo que é invisível é mais fácil de aceitar. E já no terceiro capítulo, a autora explora mais as estratégias que esse sistema carnista adota para permanecer invisível. E logo no início traz uma frase de uma figura muito conhecida da humanidade pelos seus atos cruéis praticados. Quem é esse cara? Adolf Hitler. E olha o que ele diz: torne a mentira grande, torne-a simples, continue a dizê-la e finalmente acreditarão nela. E é o que o sistema tem feito. As pessoas continuam a comer carne achando que é normal, que não existe nenhum problema com esse hábito. E para que as empresas de carne possam lucrar cada vez mais, elas devem matar cada vez mais animais por minuto. Devem manufaturar o seu produto, nos casos os animais, a um custo mais baixo e com o maior lucro possível. Conforto para os animais? Nem pensar, porque conforto gera gasto, diminui o lucro. Por isso, essa atividade é tão cruel e quer permanecer na escuridão. O sistema trabalha para construir uma imagem que nos ajude a considerar certas práticas como normais, aceitáveis. Vamos fazer um exercício agora. Quando você pensa em um porco, o que lhe vem à mente? Quais seriam as características desse porco? Você provavelmente pensará em preguiçoso, gordo, sujo, nojento, burro. Mas para muitos cientistas, o porco é considerado mais inteligente até do que o cachorro. Ele não é um bicho nojento, sujo. Em um ambiente natural, o porco pode percorrer até 50 km por dia. A imagem que a maioria das pessoas tem do porco está completamente errada. Isso para os outros animais também. Existe toda uma realidade dentro dessas fábricas e a autora traz uma série de depoimentos de pessoas que trabalham ou trabalharam em alguma parte do processo de produção de carne. E esse capítulo vai abrindo os nossos olhos cada vez mais. E continuando, no quarto capítulo, a autora fala sobre o efeito colateral do carnismo. Não são só os animais que são impactados por esse sistema. Os próprios funcionários dessas empresas acabam sendo impactados também, não só fisicamente, como psicologicamente. A autora relata que nos Estados Unidos, o trabalho fabril mais perigoso e também mais violento é a dos frigoríficos. A maioria das pessoas não pode vivenciar muita violência sem ficar traumatizada por ela. E um dado que eu achei muito interessante foi que esses trabalhadores expostos à violência de forma constante ficam traumatizados e acabam desenvolvendo comportamentos de aproximação às drogas, numa tentativa de esquecer, de amortecer a sua angústia. E essas pessoas traumatizadas acabam se tornando cada vez mais violentas, seja em relação aos animais, como também para com outras pessoas. E nesse capítulo, a autora traz informações sobre o impacto ambiental causado pela indústria da carne e como essa indústria tem se entrelaçado no governo de tal maneira que consegue desrespeitar todas as fronteiras entre interesses privados e públicos. Como, por exemplo, a ciência já mostrou que o cigarro faz mal à saúde, tanto que na comercialização desse tipo de produto é obrigatório a informação. O Ministério da Saúde adverte: fumar pode causar câncer, e tem aquela imagem chocante. Agora, a ciência já demonstrou os efeitos nocivos da carne na saúde e também no meio ambiente. E por que motivo nós não vemos no rótulo das carnes informações do tipo: o Ministério da Saúde adverte, comer carne pode aumentar em 50% o risco de morrer de doenças cardíacas. E como finaliza a autora nesse capítulo, a característica mais notável de todas as ideologias violentas é a invisibilidade, tanto simbólica, ao não ser nomeada, quanto literal, ao manter a violência fora de vista. Pense nisso. E no capítulo 5, a autora aborda sobre a mitologia da carne, sobre o que ela chama dos 3 N da justificativa. E o que seriam esses 3 N's? Natural, normal e necessário. Se relembrarmos um pouco da história da humanidade, veremos que esses 3 N's
já foram usados em várias ocasiões, na escravidão africana, Holocausto nazista e a chamada Santa Inquisição. Hoje consideramos esses fatos como terríveis, mas na época eram considerados naturais, normais e necessários. E a autora discorre nesse capítulo as estratégias utilizadas pelo sistema para que continuemos a acreditar que o hábito de comer carne é natural, normal e necessário. Como, por exemplo, muitos acreditam que é preciso comer carne para obter proteína, mas a ciência já demonstrou que isso não é verdade. No capítulo 6, a autora discorre como o carnismo distorce a realidade, como distorce a nossa percepção. Ela faz até uma analogia com o filme Matrix, que foi lançado em 1999, foi um marco no cinema, na qual toda uma falsa realidade foi construída para que acreditássemos nela e não questionássemos. No filme, um dos principais personagens, chamado Morfeu, explica ao protagonista Neo: a Matrix está em toda parte, está em toda a nossa volta. Agora mesmo nessa sala. Você pode vê-la quando olha pela sua janela ou quando liga a televisão. Pode senti-la quando vai ao trabalho, quando vai à igreja e quando paga os impostos. Ela é o mundo que tem sido posto diante dos seus olhos para cegá-lo para a verdade. Ela é uma prisão para a sua mente. A autora apresenta as defesas que nosso cérebro emprega para que continuemos a aceitar o carnismo como algo natural, normal e necessário. Essas defesas ela chama de trio cognitivo, que são a objetivação, quando vemos os animais como coisas, a desindividualização, quando vemos os animais como abstrações, e a dicotomização, quando vemos os animais como categorias. Então existem animais de estimação e existem coisas que são criadas para o nosso consumo, como vacas, frangos e peixes. E no capítulo 7, a autora encerra o livro de uma forma espetacular. Ela discorre como nós podemos dar o nosso testemunho para ajudar a reverter esse cenário, para ajudar as pessoas a abrir a sua mente, abrir os seus olhos perante a realidade. E o que seria esse testemunho? O testemunho pode assumir diversas formas, através de manifestações, faixas, palestras ou até mesmo criações artísticas. Então, segundo a autora, praticamente toda a atrocidade na humanidade foi possibilitada por uma massa que desviava o rosto de uma realidade que parecia dolorosa demais para ser encarada. Enquanto praticamente toda a revolução por paz e justiça foi tornada possível por um grupo de pessoas que preferiu dar testemunho e exigiu que outros fizessem isso. Você também pode dar o seu testemunho. Se informe, compartilhe informações relevantes, diminua a quantidade de carne ingerida, apoie uma ONG. Dar testemunho requer a coragem de tomar um partido. E como disse uma vez o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Elie Wiesel, a neutralidade ajuda o opressor, jamais a vítima. O silêncio encoraja o torturador, jamais o torturado. E você já pode dar o seu testemunho compartilhando esse vídeo para que cada vez mais pessoas possam sair da Matrix e começar a enxergar a realidade como ela é. Leia o livro e depois me conta o que você achou. Aguardo vocês no próximo vídeo. Foi!